Alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no. Fala, meu amigo, graça e paz seja multiplicado em Cristo Jesus. Que Deus ele continue abençoando a tua casa, que Deus ele continue abençoando a tua família, que Deus ele continue abençoando os teus negócios. E eu trago aqui uma novidade. A primeira novidade é esse pequeno livro, né? Um livro bem fino, ele tem apenas 50 páginas, mas é um livro muito importante para a tua meditação, para a nossa meditação. Em poucas palavras, eu trago reflexões sobre a cruz, sobre a alma e sobre a religião. Muito importante você adquirir esse exemplar. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Temos outra surpresa. A outra surpresa é esse livro também, que eu acabei de publicar. É o livro Bíblia Dia a Dia. É um livro de 210 páginas, um livro muito importante, né? Que eu trago meditações para você, para o seu dia a dia. Eu abordo os livros de Gênesis, Apocalipse, ou seja, todos os livros eu trago um versículo dentro daquele contexto, né? Um dos versículos-chave do capítulo, e trago para essa meditação. E lá no final eu trago outras coisas também a nível de orientação, de doutrina, da Bíblia para as nossas vidas. Ou seja, eu trago o cruz, alma e religião, né? Muito importante para a tua reflexão sobre a cruz, o que é a cruz. Eu falo sobre a alma, o que é alma, e eu falo também um pouquinho sobre a religião. E trago também essas reflexões do seu dia a dia. Bíblia, reflexões. Você vai pensar o melhor no que nós estamos vivenciando, o que nós estamos vivendo no dia a dia. E fui inspirado pelo Espírito de Deus para mim trazer nesses nossos encontros, né, algumas meditações que está contida aqui. Mesmo que você não venha adquirir, você vai ter algumas meditações aqui refletidas nesse livro. Mas se você quiser adquirir, né, para nós fazermos as meditações junto, vai ser uma bênção. Eu vou colocar o link logo abaixo e você vai entrar no link e você pode comprar o seu exemplar. Então, bom seria se você viesse comprar esse exemplar, não só esse, mas esse também, para ajudar no nosso ministério, entendeu? Mas nós vamos trazer algumas reflexões. E hoje nós vamos pegar logo no livro de Gênesis, e nós vamos pegar aqui no capítulo 1, começar, né, como se diz aí, começar do começo, lá em Gênesis. E quando nós falamos no livro de Gênesis, no capítulo 1, eu acho importante que o versículo 26 é um dos mais importantes, se não for o mais importante, que diz assim, preste atenção: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, né? Façamos o homem, Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo uma reunião ali entre eles e falaram assim, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ou seja, a primeira característica era para que o homem viesse a ser um dominador. Na época, né, naquela situação, era dominar os animais que ali estavam em torno dele. Mas nós podemos compreender que a maior característica que o homem tem que ter, né, feita por Deus, é que ele seja um dominador. O homem, ele tem que dominar. Deus faz o homem e fala assim, eu estou te fazendo para que você domine tudo aquilo que esteja em torno de você. E nós vamos para a nossa reflexão. A nossa reflexão começa a questionar esse domínio que o homem hoje não tem. Está escrito assim, os dominadores da humanidade falharam, ou seja, todos aqueles que pecaram quiseram dominar, que é a característica maior dada por Deus. Porém, o pecado entrou, e uma vez que o pecado entrou, o homem não conseguiu mais ser um dominador. Seus carros de guerra, suas milícias de soldados bem preparados não foram suficientes para mantê-los em domínio. Quando nós vamos estudar a história, nós vamos ver grandes personagens que, por um período de tempo, conseguiram dominar uma localidade, conseguiu dominar um povo, uma nação, mas eles não se perpetuaram. O homem não consegue se perpetuar, mesmo com a sua milícia, mesmo com seus carros de guerra, mesmo com a sua logística, ele não consegue se perpetuar no poder, não consegue se perpetuar num domínio.
vivemos no flagelo da humanidade, ou seja, nós vivemos hoje no flagelo, no caos da humanidade. Nós vamos ver que hoje o homem é dominado pelas drogas, ou seja, o homem ele não domina e o homem é dominado. Substância, droga, nós vamos ver que o problema hoje do século é o problema das drogas, né? Pode ser essa lícita ou pode ser não lícita, ou seja, aquele que bebe de forma demasiada, ele é dominado pelo álcool, pela bebida. Aquele que usa de substâncias que é ilícita, né, também é dominado por esse objeto. Ou seja, o homem que foi criado com o objetivo de dominar, hoje ele se torna vítima pelos desejos homicidas, ou seja, pelo desejo de morte. O homem mata aquilo que está em torno de si. Ele mata o seu semelhante, ele mata a sua família. O homem hoje tem um instinto, a sua essência é um instinto de morte. Ele quer sobressair, mas para ele sobressair, ele deseja a morte daqueles que estão em torno de si, pela pornografia e pelo amor próprio, né? Pela pornografia que nós vamos ver que, aonde nós olhamos hoje, nós vamos ver a venda de sexo, né? A atração principal, quando nós olhamos na mídia, quando nós olhamos nos sites, quando nós olhamos no meios de comunicação, nós vamos ver uma ênfase, né? Para que o homem seja capturado, sequestrado pelo desejo sexual de forma desenfreada e pelo amor próprio, ou seja, o homem nutre dentro de si um desejo egoísta. O homem ele olha para si só, ele vê a si só, ele não quer dividir, ele quer possuir, ele quer ter. Nós vamos ver que o mal do século é que o homem ele é um ser egoísta. E isso é o que nós estamos vendo e que nós chamamos de flagelo da humanidade. Quando não se olham para o todo, mas se olham para si mesmo. E quando o homem começa a olhar só para si, com certeza não vai dar certo nunca. Onde corrompe e é corrompido. O homem, ele corrompe e ele é corrompido. O homem, ele se corrompe porque ele se deixa comprar. O homem corrompe porque ele compra as outras pessoas e na mesma forma que ele compra outras pessoas, ele também se deixa ser comprado. Isso significa que o homem ele não sabe valorizar a si próprio. Ele se deixa vender por objetos, por momento, por circunstância. Ele não compreende que seu caráter, a sua personalidade, o seu ser, a sua vida é maior do que qualquer outra coisa que venha insistir. Então, ele se corrompe e ele se corrompe e ele também corrompe aos outros. Segundo a Bíblia, o homem é escravo do pecado. O homem é escravo do pecado. O homem já está numa situação que ele olha, ele tenta sair, mas não consegue sair. O apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Que aquilo que ele não queria, aquilo ele fazia. O apóstolo Paulo fala que nós temos uma inclinação para o pecado, ou seja, o homem na sua essência caminha para o pecado. Ele tem na sua essência já o vírus do pecado. Mas a mesma Bíblia diz que Cristo se manifestou para desfazer a obra do inimigo. Ou seja, a Bíblia diz que o homem está no pecado. A mesma Bíblia diz que Deus ele se manifestou, ou seja, através de Cristo Jesus, para desfazer as obras do diabo. Então nós vamos ver aqui uma análise sobre o domínio que não existe mais. O domínio, a qual está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, como veria, de dominar os animais, ou seja, aquilo que estava em torno, ele seria o dominador, ele seria o administrador, mas isso não existe mais. O homem, hoje em dia, é um homem que é escravo do pecado. Ele é aquele que está sendo dominado. Está sendo dominado pelo próximo, ele está sendo dominado pelos animais, ele está sendo dominado pelos objetos. É um homem que está degradado. E continuo falando aqui. Imagem e semelhança de Deus, sermos indagadores das crendices e confrontarmos os engodos da religiosidade. Ou seja, quando nós somos imagem de Deus, nós indagamos as crendices. O que é crendices? É aquilo que se crê, mas não é verdadeiro. Aquilo que se crê, mas não tem substância. Aquilo que se crê, mas não tem profundidade. Nós questionamos.
Será que essa crença pode me levar a alguma coisa absoluta, alguma coisa plena, alguma coisa verdadeira? Nós começamos a questionar essas crendices que existem hoje em dia, confrontarmos os engodos, ou seja, as mentiras da religião. A Bíblia diz que a religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. A verdadeira religião é se comprometer a olhar Cristo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ser religioso é praticar aquilo que leva o homem a Deus, e ser religioso significa nos doarmos para aqueles que estão em torno de nós. Não cabe um sentimento egoísta, não cabe um sentimento egoísta para aquele que é religioso, a verdadeira religião. Ou seja, a verdadeira religião é aquela que nos compromete a Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o primeiro mandamento, né, que foi levado para o Novo Testamento, é amar a Deus acima de todas as coisas e o seu semelhante como a si mesmo. De todas as coisas mais importantes que nós temos que fazer como religioso, é amar a Deus acima de todas as coisas. E a segunda é olhar para aqueles que estão em torno de nós e colocarmos ele como se fosse nós mesmos. Isso é muito importante. Como imagem de Cristo, a imagem de Cristo é algo que inspira, ou seja, nós somos inspirados quando nós olhamos para Cristo. Eu não estou falando daquele Cristo que é colocado na cruz, com aquela coroa de espinho, com sangue correndo, que nós vamos ver muitas religiões usa essa imagem. Não estamos falando disso, da Cristo verdadeiro, dos seus princípios, nós estamos falando da sua doutrina, dos seus ensinamentos. E quando nós olhamos para os seus ensinamentos, ele nos inspira. Nós queremos ser, nós queremos atender, nós queremos ser igual a Cristo. Os seus princípios são princípios inspiradores. Seus ensinamentos são ensinamentos inspiradores. Ou seja, a imagem é algo que inspira, comove e atrai. Quando olhamos para Cristo, nós somos comovidos. Quando olhamos para Cristo, nós fazemos uma alta reflexão da nossa vida. Quando nós olhamos para Cristo, nós somos atraídos por Cristo. A nossa alma quer Cristo. O nosso corpo quer Cristo. A nossa mente quer Cristo. Os nossos desejos quer Cristo. Porque entende que Cristo é capaz, ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Jesus é inspirador da igreja, ou seja, quem inspira a igreja? A igreja é noiva de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E nós, como crentes em Cristo, ou seja, nós como igreja, como conjunto, nós somos inspirados por Cristo. A igreja tem que olhar para Cristo, só Cristo. Comove o pecador e atrai o arrependido. Ou seja, Cristo ele comove o pecador e atrai o arrependido. Por quê? Porque quando nós somos comovidos, nós nos arrependemos dos nossos atos. Somos semelhantes a ele, pois imitamos no falar, no andar e no agir. Para que nós venhamos ser realmente imagem e semelhança de Cristo, nós temos que falar como Cristo falou. Nós temos que andar como Cristo andou. E nós temos que agir como Cristo age. Então, é fácil nós falarmos que nós somos crentes, é fácil nós falarmos que nós somos cristãos, mas será que realmente nós somos imagem e semelhança de Deus? Será se realmente nós falamos igual a Deus? Será se realmente nós agimos, andamos como Cristo? Essa é a reflexão. Então, nesse primeiro capítulo aqui do livro de Gênesis, né, que diz assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. É a reflexão. Existe o domínio ou existe a escravidão? Existe imagem e semelhança de Deus ou existe um engodo ou existe uma mentira? Que possamos refletir nessa mensagem mais uma vez. Lembrando você que nós estamos dando continuidade ao livro Bíblia Dia a Dia. Se você quiser adquirir esse livro e outros também, eu vou deixar o link aqui e que Deus possa te abençoar hoje e sempre. É só vitória.